Olá, seja bem-vindo à correção de mais uma questão aqui no NEAF, comigo, professor Gustavo Musi. Vamos à nossa questão? Está lá na sua tela, questão de administração pública, que diz o seguinte. Dentre as problemáticas da coordenação federativa brasileira, sobretudo a partir da nova configuração advinda da Constituição Federal de 1988, a literatura especializada relata como uma das principais a ocorrência do federalismo compartimentalizado, situação na qual a. Há a possibilidade de políticas executadas em consonância pelos três poderes. B. Há um grande incentivo à centralização, esvaziando o poder decisório do ente subnacional. C. Há abundância de legislações sobre as competências e atribuições dos entes. D. Há a perda da autonomia decisória e da capacidade de autofinanciamento dos entes. Ou a alternativa é, há a falta de incentivos para a cooperação e atuação conjunta entre os entes. Para resolvermos essa questão, nós temos que entender o que é esse tal de federalismo compartimentalizado. Aí a VUNESP ela pegou um pouquinho pesado, né, trazendo um ponto aí mais doutrinário, tá? Os estudiosos aí do direito constitucional, da teoria geral do Estado, eles dizem que o federalismo, as federações, elas podem se apresentar sob duas formas. A chamada forma do federalismo compartimentalizado e o federalismo cooperativo, tá? O federalismo compartimentalizado é aquele que traz ações, traz atividades, traz competências, atribuições separadas para cada ente da federação. Isso é bastante rígido. Então, no federalismo, lembrando que no federalismo, qualquer federalismo, eu tenho autonomia das regiões locais em relação ao ente central, né? No caso do Brasil, a gente chama as regiões locais de estados e municípios e a União, que é o órgão central. Então, no federalismo, você tem essa autonomia, tá? No federalismo compartimentalizado, essa autonomia, ela se materializa na forma de definições de atribuições e competências rígidas para cada ente da federação. Então, o federalismo compartimentalizado vai dizer, essas atribuições são da União, essas atribuições são dos estados e, no caso do Brasil, essas atribuições são dos municípios, ok? Já o federalismo cooperativo, como se costuma chamar, é aquele no qual não existe uma divisão tão rígida de atribuições e essas atribuições elas são exercidas de forma ordenada, coordenada entre os três entes da federação. União, estados ou municípios, onde houver só dois entre os dois, União e estados, tá? Então essa é a diferença no federalismo cooperativo. Não há uma divisão rígida de atribuições, no federalismo compartimentalizado há. Ambos têm vantagens e desvantagens, né? A vantagem do federalismo compartimentalizado é que você sabe exatamente qual é a atribuição de cada um. E a desvantagem é justamente aí que nós vamos buscar aí na alternativa, né? Aliás, uma das alternativas a gente vai falar sobre isso. Agora, já o federalismo cooperativo, ele tem como vantagem que os entes normalmente trabalham em conjunto, de forma ordenada, e a desvantagem é que permite um maior jogo de empurras, né? Porque, não, peraí, isso daqui é atribuição aqui de nós três, mas eu acho que a União deveria fazer mais, o Estado, o município. Então, ambos têm vantagens ou desvantagens, tá certo? Mas vamos lá, vamos voltar então às alternativas lá, que fala lá, voltando lá no slide. Uma das principais, né, características aí, uma das configurações, das principais problemáticas, vindas à ocorrência na Constituição de 88, é a ocorrência do federalismo compartimentalizado, situação na qual, então aí, aparentemente já está dizendo aí para buscar o aspecto negativo, né, que fala em problemática, então tá lá. A. No federalismo compartimentalizado, há a possibilidade de políticas executadas em consonância. Olha, essa alternativa eu não gostei muito dela, por quê? Porque ela está errada, tá? Porque, como eu coloquei ali na explicação, compartimentalizado federalizado caracteriza-se por uma rígida separação e demarcação. Não é que faltou deixar um pouquinho claro a alternativa, mas não está errado. Volto a dizer, aliás, ela está errada. Já vamos ver por quê, tá? Que diz que o compartimento federalizado caracteriza-se por uma rígida separação e demarcação de competências entre os níveis de governo, mais do que na cooperação e atuação conjunta. De fato, né? Essa é a característica do federalismo compartimentalizado. Você, ao invés de ter uma atuação conjunta, você tem uma separação aí de atribuições, tá? E aí a questão poderia achar, talvez, induzir a erro, mas ela não dá para anular a questão, não é isso? Ela, de fato, está errado, por quê? Porque eu coloquei em negrito, ó. No entanto, isso não impede a adoção de políticas executadas em consonância por entes dos três níveis da federação. Aliás, é o que ocorre no Brasil. Embora você tenha na Constituição quais são as atribuições da União, dos estados e dos municípios, a própria Constituição prevê algumas atribuições que serão comuns entre os entes da federação.
União, estados e municípios, como por exemplo a proteção ao meio ambiente, a proteção ao patrimônio histórico, nacional, arqueológico e por aí vai, tá? Então você tem mesmo no federalismo compartimentalizado, há sim a possibilidade de adoção de políticas executadas em consonância pelos três poderes, pelos três entes, aliás, né? Pelos três entes da federação, tá? E a alternativa A está dizendo que não há, então ela está errada mesmo. B. Há um grande incentivo à centralização, esvaziando o poder do ente subnacional? Não, né? Coloquei lá, na explicação ali em negrito. Nenhum dos dois ali que se trata, diferentemente do que diz a alternativa, de incentivo à centralização política, seja o federalismo compartimentalizado, seja o federalismo cooperativo. Nenhum dos dois ali fala de centralização, pelo contrário. Se é federalismo, eu tenho descentralização, lembra disso? A principal característica do federalismo é a descentralização política e administrativa. Então, portanto, aí está errado que diz que é um grande incentivo à centralização esvaziando o poder decisório. Não tem nada a ver. Se é federalismo, não faz isso. A abundância de legislações sobre as competências e atribuições dos entes. Essa daí você poderia dizer, professor, eu marquei essa daí como correta, mas por que ela está errada? Eu coloquei lá. Especialmente no federalismo compartimentalizado, as competências entre os entes das federações são definidas pela Constituição Federal e não pela legislação propriamente dita, tá? Então existe aí uma pequena impropriedade, pelo menos aí, né? Não é legislação, na verdade é a Constituição que traz essas atribuições. Além disso, o federalismo cooperativo é que tende a ser mais profícuo na elaboração de normas sobre a atuação de cada ente, uma vez que esses é que devem decidir entre si sobre o papel de cada um. Normalmente, o federalismo cooperativo ele vai trazer aí mais regras para a atuação de cada um do que o federalismo compartimentalizado, tá? Justamente porque no federalismo cooperativo, os três entes devem atuar em conjunto. Então, normalmente, eles vão definir regras melhores ali para um não ficar atravessando ali a atribuição do outro, não ficar atrapalhando o outro, tá? Então, de qualquer forma, a alternativa C está errada. D. A perda da autonomia decisória e da capacidade de autofinanciamento dos entes? Não. Federalismo, em geral, ele se caracteriza pela autonomia decisória e, consequentemente, pelo autofinanciamento também dos entes da federação. Porque se não houver autofinanciamento, não há autonomia, ok? Então, sobrou a alternativa E. Será que ela está correta mesmo? No federalismo compartimentalizado, há falta de incentivos para cooperação e atuação conjunta entre os entes? Sim, né? Lembrando que aí está falando de entre as problemáticas, então, ou seja, você está buscando aí um ponto negativo. E, de fato, esse é um ponto negativo do federalismo compartimentalizado, tá? A falta de incentivos para cooperação e atuação conjunta entre os entes. Aí eu coloquei. Por quê? O federalismo compartimentalizado, troquei aí, caracteriza-se por uma rígida separação e demarcação de competências entre os níveis de governo, mais do que na cooperação e atuação conjunta entre eles. Então, não que não possa haver uma cooperação e atuação conjunta, mas é que o próprio sistema em que define atribuições específicas para cada um, acaba de uma certa forma inibindo essa atuação conjunta, tá certo? Então, realmente está correta aí a alternativa E. É uma possível problemática aí do federalismo compartimentalizado. Então, essa é a alternativa que deveria ter sido assinalada. Leia o trecho da notícia a seguir e responda ao que se pede. 89% das empresas não recebem apoio financeiro para inovação. Aí tem um textinho aí. Segundo dados da Confederação Nacional da Indústria, 89% das empresas têm que custear por conta própria seus programas de pesquisa e desenvolvimento de projetos ligados à inovação. Entre as 196 empresas ouvidas, apenas 10% receberam investimentos de instituições públicas e 3% de instituições particulares. Mesmo com a falta de investimentos, a pesquisa indica que cresceu em 5% a fatia de empresas que desenvolveram novos processos ou produtos em 2020 em comparação com 2019. Aí está lá. Do ponto de vista do Estado gerencialista, é correto afirmar: a capacidade de promover inovações cabe aos entes não governamentais, devendo o Estado abdicar de qualquer ação realizada nesse sentido. B. Na perspectiva estratégica, como projetos de inovação não são atividades exclusivas do Estado, o financiamento governamental para empresas é proibido por lei. C. Considerando os impactos socioeconômicos e ambientais promovidos por inovações, cabe ao Estado estabelecer políticas de financiamento para empresas privadas.
D. Uma política fiscal alinhada aos princípios gerencialistas considera essa influência nas atividades empresariais algo benéfico, desde que realizada por meio de chamamentos públicos. E a alternativa é, o foco nos resultados preconizado no plano diretor da reforma do aparelho do Estado visa eliminar políticas de financiamento para empresas privadas. Vamos ver qual alternativa está correta? Vamos ver uma a uma. Alternativa A diz que, do ponto de vista do Estado gerencialista, é correto afirmar: a capacidade de promover inovações cabe aos entes não governamentais, devendo o Estado abdicar de qualquer ação realizada nesse sentido? Não. Embora, no modelo gerencialista aí, de fato, o agente privado deva ser o principal promotor aí de mudanças, mas o governo não deve ficar de fora não, tá lá. Ó. No Estado gerencialista, cabe ao Estado, especialmente o papel de indutor e incentivador de investimentos, podendo sim contribuir na promoção de inovações. O Estado não necessariamente deve abdicar, como está escrito ali na alternativa, tá? Próxima alternativa. B. Na perspectiva estratégica, como projetos de inovação não são atividades exclusivas do Estado, o financiamento governamental para empresas é proibido por lei? De forma nenhuma. Não só é proibido, como é bem-vindo, né? É claro que não deve haver só o financiamento por parte do Estado. Os agentes privados também devem oferecer. Mas o Estado também pode e deve, sempre que possível, claro, sempre que houver recurso, o promover esse financiamento, tá? Então coloquei, no Estado gerencialista não existe qualquer proibição de financiamento governamental. C. Considerando os impactos socioeconômicos e ambientais promovidos por inovações, cabe ao Estado estabelecer políticas de financiamento para empresas privadas? Tá certinho, né? O Estado ele deve ser o indutor e incentivador aí dessas inovações, inclusive podendo sim financiar, oferecendo aí crédito, muitas vezes até subsidiado, tá? Então o BNDES, por exemplo, faz isso, né? Aí eu coloquei lá, embora o financiamento de empresas privadas não deva ser atividade exclusiva do Estado gerencialista, este pode e deve contribuir para isso, estabelecendo políticas de financiamento para entes privados. Aliás, a própria Constituição, quando fala lá da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, diz que uma das funções dela é estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Ou seja, estabelecer políticas aí de financiamento pelo governo de atividades aí privadas, ok? D. Uma política fiscal alinhada aos princípios gerencialistas considera essa influência nas atividades empresariais algo benéfico, desde que realizada por meio de chamamentos públicos. Peraí, influência nas atividades empresariais, né? Eu coloquei lá que o Estado gerencialista não estimula a influência do mesmo nas atividades empresariais, devendo somente haver essa interferência nos casos estritamente necessários, tá certo? Em que o Estado deve intervir diretamente na economia. Então a D está errada. E a alternativa é: o foco nos resultados preconizado no plano diretor da reforma do aparelho do Estado visa eliminar políticas de financiamento para empresas privadas? De forma nenhuma. O plano diretor da reforma do aparelho do Estado, o famoso PEDRAE, né? Ele não visou eliminar políticas de financiamento de empresas privadas, coisa nenhuma, tá certo? A estrutura organizacional brasileira, regulamentada por meio da Constituição Federal de 1988, atribui uma série de competências comuns, exclusivas, privativas e concorrentes que impactam diretamente na dinâmica federalista estabelecida entre União, Estados e municípios. Sobre o tema, é correto afirmar: A. Devido às dificuldades da arrecadação local, muitos municípios dependem dos repasses federais, tornando-se dependentes da União. B. Com a necessidade de repasses constitucionais para a execução de políticas públicas locais, há evidente perda de autonomia financeira dos entes subnacionais. C. Por conta das características federalistas, a União é o principal indutor de políticas públicas, sobrepondo-se legalmente aos interesses locais. D. As previsões legais permitem que haja desalinhamento entre as orientações de políticas públicas entre diferentes entes, havendo a ruptura do pacto federativo. E a alternativa é: a centralização de poder e competências é mantida na lógica federalista fundamentada na Constituição Federal de 1988, ainda que haja regulamentação sobre temas e ações de responsabilidade local. Vamos conferir alternativa por alternativa? Tá lá, ó. A alternativa A diz que, devido à dificuldade de arrecadação local, muitos municípios dependem dos repasses federais, tornando-se dependentes da União. Tá certinho isso daí. Eu coloquei lá, ó. De fato, esse é um dos problemas da Federação Brasileira, que é a dependência excessiva de alguns municípios de repasses federais e estaduais, o que se buscou reduzir posteriormente com requisitos mais rígidos para a criação de municípios. Então, o que acontece? Realmente, né, um dos problemas que nós temos aí na federação, toda a federação tem os seus problemas, tem os seus desvios, né, que devem procurar aí ser corrigidos ou mitigados. Mas o que acontece? No caso do Brasil, o que nós vemos é que muitos municípios dependem de repasses federais e estaduais para fechar suas contas. Ok?
que é ruim, né? Porque cada ente da federação deveria se manter com seus próprios recursos, tá certo? Isso aconteceu especialmente logo após a Constituição de 88, em que havia uma facilidade maior para a criação de municípios. Posteriormente, a Constituição foi alterada e foram colocados alguns requisitos mais rígidos, tá? Inclusive exigindo, por exemplo, o estudo de viabilidade municipal, né? Então hoje é mais complicado a criação de um município, tem que mostrar que de fato ele é viável e por aí vai. É o que não era exigido antes. Então, especialmente esses municípios que foram criados lá atrás, logo após a Constituição de 88, muitos deles, de fato, mostraram-se aí, vamos dizer, insuficientes economicamente, tá certo? E aí ficam dependendo desses repasses, então a alternativa A está correta. Vamos ver as demais? B. Diz que com a necessidade de repasses constitucionais para a execução de políticas públicas locais, há evidente perda de autonomia financeira dos entes subnacionais? Não. Por quê? Aqui está falando de repasses constitucionais, tá? Aí eu coloquei lá. Os repasses constitucionais possuem natureza obrigatória, não podendo ser em princípio retidos. Por isso não prejudica a autonomia financeira dos entes subnacionais. Aí nós temos que lembrar que esses repasses que a União e os estados fazem para os municípios, eles podem ser transferências constitucionais ou transferências voluntárias. As transferências constitucionais são obrigatórias, a Constituição manda fazer. Então não há forma do município ser pressionado, por exemplo, a adotar determinada política ou estar alinhado com determinado governo para receber aquele valor. Não, a Constituição manda a União e o Estado repassar, acabou. O que pode muitas vezes ser utilizado com esses propósitos aí escusos são as transferências voluntárias, porque aí sim, né, é feita entre acordo, a transferência é feita entre acordo do município e a União ou o Estado, aí sim pode haver alguma ingerência política, alguma perda da autonomia municipal, porque para receber o recurso, às vezes o município vai ter que dançar conforme a música do governador ou do presidente, né? Isso no caso das transferências voluntárias, no caso das transferências constitucionais, não. Portanto, está errada a alternativa B. C. Por conta das características federalistas, a União é o principal indutor de políticas públicas, sobrepondo-se legalmente aos interesses locais? Não. Primeiro erro aí é que a União não se sobrepõe aos interesses locais, tá certo? Os interesses locais, inclusive, devem ser legislados por meio de lei municipal. A segunda aí é que é discutível se a União é o principal indutor de políticas públicas no Brasil, tá? Podemos dizer que sim até, mas isso é meio questionável. Mas de qualquer forma está errado pela segunda parte da afirmação. Há alguns que dizem que o principal indutor seria os municípios, embora sem recursos, mas aí é uma questão que é discutível. De qualquer forma está errado pela segunda parte. D. As previsões legais permitem que haja desalinhamento entre as orientações de políticas públicas entre os diferentes entes, havendo a ruptura do pacto federativo? Está errado, eu coloquei lá, que a ideia das previsões constitucionais e não legais, primeiro isso daí, né, que quem prevê essas competências é a Constituição e não a lei, é que justamente haja um alinhamento entre as orientações de políticas públicas entre os diversos entes da federação, tá? Justamente a ideia aí é que possam ali, cada um no seu papel, mas trabalhando em conjunto para o desenvolvimento do país. E a alternativa diz que a centralização de poder e competências é mantida na lógica federalista fundamentada na Constituição Federal de 1988, ainda que haja regulamentação sobre temas e ações de responsabilidade local. Não! A Constituição Federal de 88, ela notabilizou-se do ponto de vista político por uma maior descentralização de poder e competências, tá? E não centralização, conforme foi dito aí na alternativa. Então ela está errada. E aí a alternativa correta é realmente a alternativa A, conforme nós vimos. Diante da complexidade e multiplicidade das demandas sociais, a relevância de processos gerenciais adequados à administração pública ficam cada vez mais evidentes, exigindo preparo e conhecimentos de diferentes técnicas e ferramentas. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que se refere à ferramenta utilizada para a identificação de problemas e sua causalidade. A. Estrutura analítica do projeto. B. Análise SWOT. C. Árvore de problemas. D. Árvore de objetivos. Ou a alternativa é método OKR. Qual dessas aí você assinalaria? Olha só, tá falando de... Ele fala aqui, as palavras-chave são... Cadê aqui, ó? Ferramenta utilizada para identificação de problemas e sua causalidade. Está falando de problemas e sua causalidade, você vai associar aí a chamada árvore de problemas, tá? Porque a árvore de problemas é uma técnica de administração que surgiu na administração privada, né, mas também pode ser utilizada na administração pública perfeitamente,
para identificar as causas e as consequências de um determinado problema. Por que tem esse nome árvore de problemas? Porque você coloca ali o problema, como se fosse o tronco da árvore, as raízes são as causas desse problema e os ramos da árvore seriam as suas consequências, tá? Então ali você pode, a partir disso, identificar, a partir das consequências, verificar quais são os mais graves, né? Quais são os problemas mais graves, e aí a partir das causas você identifica como você pode combater aquele problema, tá? Então, por exemplo, identificou-se lá que houve uma redução, por exemplo, tá? Uma redução no número de crianças vacinadas em uma determinada região, determinado município, ele verificou-se que houve uma redução do número de crianças vacinadas. O que pode ser colocado como consequência, por exemplo, né? Uma maior incidência daquela doença, uma maior possibilidade de crianças que fiquem com sequelas daquela doença, né? Que nem, por exemplo, recentemente vocês devem ter ouvido que a poliomielite infantil, que nós havíamos erradicado, está o risco de retornar ao país, por pais que não vacinam as suas crianças. É um absurdo, né? Mas, enfim, esse é o problema. Falta de vacinação, pouca vacinação, e ali a consequência pode ser, por exemplo, a maior incidência da doença, maior incidência de sequelas, essas são as consequências. E as causas? Por exemplo, falta de informação dos pais, ou desinformação recebidas pelos pais, né? Essa história que recebe em grupo de WhatsApp, que fulano de tal divulgou um estudo falso de que, ou estudo sem nenhuma base, de que determinada vacina poderia causar o risco tal para a criança, e não vê que o risco de não tomar vacina é muito maior, né? Então a falta de informação ou a desinformação pode ser uma causa, tá certo? Ou às vezes, até, por exemplo, a falta de vacinas mesmo pode ser uma causa, pode ser que os pais queiram vacinar, mas não haja vacinas suficientes. Então a árvore de problema você identifica as causas que ficam nas raízes e as consequências que ficam ali nos ramos da árvore, tá? E aí, de fato, é ela que vai buscar estabelecer os problemas, as causas dos problemas, né? E as suas consequências, as suas causalidades, ok? Foco no cidadão e qualidade do serviço público são características essenciais para uma gestão pública moderna e contemporânea, tornando os serviços compatíveis com as necessidades e expectativas dos cidadãos. Entre as ações a seguir, está correta em relação ao alcance de tais características gerencialistas: a automatização de todos os processos administrativos relacionados ao atendimento ao público, eliminando o contato do cidadão com os agentes públicos. B. Criação de sistemática de avaliação de serviços públicos por parte do cidadão. C. Elaboração de legislações e processos mais rígidos para a prestação de serviços públicos. D. Implementação de treinamento para servidores, como forma de garantir uma postura mais paternalista no atendimento ao público. Ou a alternativa é robotização da conduta dos agentes públicos para atendimento dos cidadãos, hein? Olha só, vamos ver alternativa por alternativa aí. Então está falando aí, né? Você tem que assinalar a alternativa que está correta em relação ao alcance das características gerencialistas de foco no cidadão e qualidade no serviço público. A alternativa A fala: automatização de todos os processos administrativos relacionados ao atendimento ao público, eliminando o contato do cidadão com os agentes públicos. Não, né? A automatização de todos os processos de atendimento ao público torna essas atividades mais desumanizadas, não contribuindo para o aumento da satisfação do cidadão. É aquela história, sabe aquela história quando você liga para um determinado local lá e cai lá no robozinho? Ou fica aqui um tempão, para tal coisa, aperte a opção 1, para tal, aperte a opção 2, essa aperta a opção 2. Aí lá dentro, para tal coisa, aperte a opção 1, para outra, aperte a opção 2. Você fica lá 10 vezes, né, apertando o botão, até talvez chegar em alguém para você conseguir falar. Isso é muito frustrante, irritante, né? E de fato as pessoas normalmente querem ser atendidas por outras pessoas, tá certo? Então a alternativa A não tem sentido. B. Criação de sistemática de avaliação dos serviços públicos por parte do cidadão. Opa, isso daí pode sim contribuir. Normalmente contribui para um aumento na qualidade no serviço público, né? Eu coloquei lá. A avaliação dos serviços públicos pelos cidadãos é uma das principais formas de aumentar a qualidade dos serviços públicos prestados, tá? Porque quem tem que dizer se o serviço público está bom, está com qualidade ou não, é o próprio usuário. Então ele deve ser ouvido, a alternativa B está correta. C. Elaboração de legislações e processos mais rígidos para a prestação de serviços públicos? Não, né? Não necessariamente a elaboração de legislações e processos mais rígidos vão contribuir aí para o aumento da qualidade do serviço público, tá? Às vezes até o contrário. D.
Implementação de treinamento para servidores como forma de garantir uma postura mais paternalista no atendimento ao público. Olha, a primeira parte está certa, implementação de treinamento para servidores, ok. Mas, para garantir uma postura mais paternalista, não, o serviço público não deve ser paternalista. Eu coloquei lá, o que é paternalismo? Paternalismo é o nome que se dá a ações que limitam a autonomia ou a liberdade de certa pessoa ou grupo para o próprio bem desse. Sabe aquela história, assim como o pai, né, cuida ali, tem que cuidar do filho? O Estado, como um grande pai, ele fica cuidando de você e diz, não, ó, isso aqui você não pode ver, por exemplo, sabe por quê? Eu vou censurar isso, porque isso faz mal para você, meu filho, né? Então isso daqui, esse tipo de filme, esse tipo de livro, você não pode assistir, você não pode ler, mas é pro seu bem, tá bom? Ora, quem precisa disso é criança, né? Adultos têm que ter, eles próprios julgarem aquilo que faz bem ou não para eles, senão é uma forma do Estado inibir as informações a que você tem acesso, né? O paternalismo também pode ser utilizado, e também aí no sentido negativo, como uma forma de compra do próprio cidadão em troca de favores, tá? Então o Estado não deve ser paternalista, não. E a alternativa é robotização da conduta dos agentes públicos para atendimento dos cidadãos? Não, né? Mesma coisa lá da alternativa A. Isso contribui aí para uma maior desumanização, vamos dizer assim, do atendimento, tá certo? Então isso é ruim. O agente público ele deve ser humano, não deve ser aí robotizado. Então a única alternativa correta é realmente a alternativa B de bola. Um gestor público contemporâneo deve possuir habilidades de hard skills e soft skills. Justamente para que, ao mesmo tempo em que realize uma boa gestão de projetos e análise de risco do ponto de vista técnico, possa realizar boas negociações, estabelecer consenso e mediação entre diferentes stakeholders envolvidos em determinada ação pública. Tais elementos pressupõem uma gestão baseada em competências com o intuito de A. Reforçar por meio da liderança técnica a abordagem pautada na hierarquia. B. Permitir o uso das habilidades individuais e coletivas a partir de uma abordagem top-down. C. Reforçar os ideais do modelo neo-institucionalista e o método de escolhas acionais. D. Possibilitar o desenvolvimento de ações adequadas às características de uma gestão em rede. Ou a alternativa é promover uma gestão participativa em contraponto ao modelo gerencialista, hein? Vamos ver a alternativa por alternativa, mas antes de mais nada, entender o que é isso, né? Hard skills e soft skills. Você já deve saber o que é, mas vamos lá. Hard skills são atribuições, são competências, principalmente técnicas. Conhecimento técnico. Hard skill está ligado ao conhecimento técnico, à formação adequada, é um conhecimento mais intelectual, conhecimento de fato, tá? Hard skills. Já soft skills são aquelas habilidades interpessoais. Então, de alguma forma aí, digam respeito ao relacionamento entre as pessoas, né? Por exemplo, você já deve ter conhecido alguém na vida que tinha hard skills muito bem apurados aí, tinha um conhecimento técnico muito grande de determinado assunto, dominava o assunto, mas quando você ia trabalhar em equipe com aquela pessoa, não conseguia trabalhar. Aquela pessoa tinha dificuldade de trabalhar em grupo. Então ela precisava trabalhar os soft skills, tá certo? Então, às vezes o contrário. O cara é muito bom para trabalhar em grupo, todo mundo gosta dele, é um cara super gente boa, né? Sabe lidar com todo mundo, mas lhe falta conhecimento técnico. O ideal é que tenha os dois. As hard skills e as soft skills também, ok? Então, dito isso, vamos lá. Alternativa A diz o seguinte, que tais elementos pressupõem uma gestão baseada em competências com o intuito de A. Reforçar por meio da liderança técnica a abordagem pautada na hierarquia? Não. Essa abordagem pautada na hierarquia é um meio de gestão tradicional, que não é característico do gestor contemporâneo, tá? A abordagem pautada na hierarquia é aquela história aqui. Só o chefe fala e os subordinados só ouvem, né? Ou ninguém questiona o chefe. Ninguém pode ali apresentar sugestões de melhoria ao chefe, porque ele sabe tudo e todo mundo só obedece. Esse é um tipo de abordagem que não deve ser utilizado contemporaneamente. B. Permitir o uso das habilidades individuais e coletivas, ok? A partir de uma abordagem top-down? Não. Ó, coloquei lá, abordagem top-down, o nome está dizendo top-down, de cima para baixo. Ela não é característica de uma gestão pública moderna, mas sim a abordagem bottom-up. A bottom-up é de baixo para cima, tá? Em que o gestor ele ouve os seus subordinados e a partir dali, claro, ele vai tomar as melhores decisões, mas é sempre a partir do momento que ele ouve a base. A ideia é essa abordagem bottom-up, que é mais moderna e que se contrapõe à top-down, que é mais antiga. C. Reforçar os ideais do modelo neo-institucionalista e o método de escolhas acionais? Olha,
O modelo neo-institucionalista não é característico de uma gestão pública moderna, tá? Ele se caracteriza aí por você tentar reproduzir os mesmos modelos de tomada de decisão do Estado, de estruturação do Estado, na resolução de problemas ali sociais. E ele não é considerado hoje o mais adequado. D. Possibilitar o desenvolvimento de ações adequadas às características de uma gestão em rede? Aí tá certinho, tá correto, tá? Coloquei lá, ó. A gestão em rede caracteriza-se por uma maior descentralização da capacidade decisória e a interligação entre os diversos atores envolvidos, estando alinhada com a visão que o gestor público contemporâneo deve ter. Na gestão em rede você tem várias pessoas, né, que podem tomar decisões, tem uma descentralização decisória, e elas agem em rede, agem de forma conjunta, tá certo? Isso tem tudo a ver com uma gestão pública contemporânea. Então, a alternativa D está correta. E a alternativa é promover uma gestão participativa, tudo bem, então muito bom, em contraponto ao modelo gerencialista, aí está errado, né? Porque o modelo gerencialista, ele promove, sim, a gestão participativa, e está colocando como se ele fosse contrário a essa gestão participativa. Então, portanto, a alternativa está errada. Então, a única alternativa correta é a alternativa D de dado. Leia o trecho da notícia a seguir. Emendas de relator são utilizadas para valores mais altos do que o permitido. Aí está lá, as emendas de relator, um tipo de gasto orçamentário, têm sido muito criticadas e consideradas como orçamento secreto. Apesar de serem destinadas a pequenos ajustes no orçamento do governo, passaram a abocanhar uma fatia relevante de recursos indicados por parlamentares. Nesse ano somam 16 bilhões e meio de reais. As razões podem ser interesses políticos, regionais e até interesses, por exemplo, relacionados a uma prática de ato de corrupção. O professor exemplifica como o caso de uma emenda referente à destinação de recursos para uma determinada cidade para construir uma ponte, mas cuja licitação pode ser fraudada. Então o parlamentar não quer assumir a autoria daquela emenda, porque depois, quando houver uma investigação, ele vai ficar como um suspeito de ter participado. Nesse sentido, um dos problemas refere-se à falta de transparência a respeito de quem é o autor da emenda. A falta de transparência, que foi chamada de orçamento secreto, é uma obscuridade na autoria da emenda, afirma Conte. Assinale a alternativa correta considerando o orçamento secreto sob o ponto de vista da transparência pública. A. A transparência ativa deve ser a regra para os atos governamentais, inclusive os relacionados a gastos orçamentários. B. A opção por transparência ativa ou passiva é discricionária do poder público, adequando-se a cada realidade e necessidade. C. Gastos orçamentários devem ser divulgados conforme a lógica da transparência ativa. D. Os critérios para a divulgação dos gastos orçamentários são estabelecidos nas peças orçamentárias? Ou a alternativa é, as regras entre o que deve ser divulgado mediante transparência ativa ou passiva devem ser ajustadas conforme interesse público e manifestações jurídicas. Vamos ver a alternativa correta? Vamos ver uma a uma, ó. A alternativa A diz o seguinte, que a transparência ativa deve ser a regra para os atos governamentais, inclusive os relacionados a gastos orçamentários. Tá certinho, tá correto, né? Primeiro vamos lembrar o que é transparência ativa, o que é transparência passiva. Na transparência ativa, o Estado, ele divulga a informação sem que alguém solicite. Ele divulga de ofício, ele divulga por iniciativa própria aquela informação. É a transparência ativa. O Estado está sendo ativo ao divulgar. Na transparência passiva, o Estado, ele aguarda uma solicitação para fornecer aquela informação, tá? Há informações que são de transparência passiva. Não tem necessidade do Estado divulgar para todo mundo, né? Por exemplo, alguém quer saber qual é o valor de PTU que ele vai ter que pagar, que ele está devendo, que ele está devendo ali para a prefeitura, por exemplo. A prefeitura não precisa divulgar isso para todo mundo, é só para quem for lá e solicitar, tá certo? Agora, há informações como as referentes ao orçamento público que devem ser de transparência ativa, ou seja, o ente público deve divulgar independentemente de solicitação. Inclusive a própria lei de responsabilidade fiscal e também a lei de acesso à informação determinam isso, tá? Então a alternativa A está corretíssima, ó. A transparência ativa ocorre quando o Estado divulga as informações de forma não provocada, devendo ser regra para os atos governamentais, inclusive os relacionados a gastos orçamentários, tá? A regra é que a transparência seja ativa. Algumas situações vai ser passiva, mas a regra é que seja ativa. Então tá certinho. Ainda mais hoje, né? Que é relativamente tão barato você divulgar informações. Porque antigamente tinha que ser tudo por escrito, publicado no Diário Oficial, você tinha um custo para isso. Hoje, com a internet, isso fica muito mais barato você divulgar essas informações, então, de fato, a transparência ativa tornou-se a regra. A está correta. Vamos ver o erro das demais? B. A opção por transparência ativa ou passiva é discricionária do poder público, adequando-se a cada realidade e necessidade? Ou necessidade? Não.
A utilização da transparência ativa ou passiva é definida pela Constituição e pela lei, sendo ativa a regra geral que deve ser adotada, tá? Não cabe ao gestor público, né? Não é discricionário. O gestor público vai escolher se vai utilizar a transparência ativa ou passiva. Não, é a própria legislação que estabelece isso. C. Gastos orçamentários devem ser divulgados conforme a lógica da transparência passiva? Não. Já vimos que gastos orçamentários devem ser divulgados segundo a lógica da transparência ativa. O governo não deve esperar que ninguém solicite a informação para divulgá-la. O que mais? D. Os critérios para a divulgação dos gastos orçamentários são estabelecidos nas peças orçamentárias? Não. Coloquei lá. Os critérios para a divulgação dos gastos orçamentários são estabelecidos na Constituição e na lei, especialmente em leis complementares, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Então, na verdade, não é o próprio orçamento que define o critério para a divulgação dos gastos orçamentários. Não. Até porque, pelo princípio da exclusividade, o orçamento não pode fazer isso, que ele só deve trazer previsão de receitas e autorização de despesas, né? Então, está errada a alternativa D. São outras leis que vão definir esses critérios. E a alternativa é, as regras entre o que deve ser divulgado mediante transparência ativa ou passiva devem ser ajustadas conforme interesse público e manifestações jurídicas? Não, já vimos que isso é definido previamente pela Constituição Federal e pelas leis que tratam do assunto. A única alternativa correta aí é a alternativa A. Vamos ficando por aqui, bons estudos para você e até a próxima. Gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concurso